Noite, pessoal. Dá um pouco aqui, João. Não, já foi, beleza. Beleza. Já tem alguém ouvindo aí. De todo jeito, é bom você dar um apoio aqui, porque eu não estou sabendo de apertar direito aqui para ouvir a cara do pessoal bonito de lá. Ah, abrir. Não estou vendo ninguém aqui, João. Nem tem. Ok, valeu. Marina, tudo bem, Marina? E aí, Marina, tudo bem? Giovana? A Marina está a postos, né? Karine? Estou juntando isso a nós. A Ivone. Me conectando. Tá certo. Você tem que ficar até um tempo. Estou vendo aqui o outro também. Alô. E aí, pessoal? Oi, Antônio. Tem alguém ouvindo lá daí? E aí, professor? Bom, beleza? Beleza? Bom, Ingrid. Oi. Tem uma moça aqui olhando para o celular dela, acho que é a Ana Clara. É eu mesmo. É, Ana Clara? Ótimo. Você tá meio branca, tá igual eu, eu e a Hillary. A Hillary tá morena aí, ó. Eu tô branqueando todo, inclusive a barba. Pessoal, então vamos iniciar o nosso encontro. Nós estamos gravando tudo isso e depois vamos mandar disponibilizar essas aulas para vocês gravadas. Mas isso não nos impede de mandar alguns textos para vocês, que eu selecionei, e vou pedir a professora Mariana para fazer esses textos chegarem até vocês, porque eu não sei enviar direito. Nós hoje, eu vou pedir a vocês para anotar, não precisa ser na parede do quarto, não, porque senão os pais de vocês entram aí e vão entender que a coisa está tudo torta, entendeu? Não precisa disso. Nós vamos começar a trabalhar com vocês a partir de hoje o que nós chamamos de filosofia pós-moderna, ou seja, a filosofia dos nossos dias. Deixa eu colocar aqui mais o Tiago Gomes, que está pedindo para entrar na área. Vai lá, Tiago. Antônio, Né? na última aula, você não falou dos autores do pragmatismo. Sim. Eu vou deixar Aí um ficou dado para faltando vocês sobre eles. Ah, tá. Vou deixar um dadozinho antes de começar. Antes de começar, eu vou falar sobre eles. Eu estou Ok. precisando aqui de saber onde é que aumenta o som aqui.
Peraí. João, me ajuda aqui, João, no som, João. Espera um momentinho. Raquel, sabe um momento do som aqui? Ô, João, então vem aqui o mecânico para me dar um que estudou com você, aí. O João Gabriel é seu filho? É, ué. Vem cá, João. Sério? Tá aqui do lado, ó. Uma timidez, olha aí. Eu lembro dele, ele é tímido mesmo. Ele tá aqui do lado, diz que tá muito feio. Diz que não arrumou, não penteou o cabelo, não passou perfume. Quarentena. Dá para dar Manda um abraço para ele. Obrigado. Vamos ver. Fala daí, deixa eu ver se o som tá ouvindo. Agora tá melhor? Tá melhor. Beleza. Ok, eu vou tomar do início e voltar à questão do pragmatismo, que é a parte da filosofia mais simples que existe, mas que teve uma influência tremenda no mundo ocidental, e tem até hoje, uma força imensa. Nós vamos falar hoje para vocês, eu vou reservar uns 5 minutinhos para bater um papo, falarei de pragmatismo, mas a minha intenção é introduzir vocês na filosofia atual. É o que nós chamamos de filosofia da pós-modernidade. Bom? Muito bem. Com relação ao pragmatismo, eu quero citar para vocês um movimento chamado Clube de Metafísica, que foi uma organização de filósofos ingleses e norte-americanos, fundado na década de 20, que tinha como objetivo difundir as ideias do pragmatismo norte-americano. Clube de Metafísica. Se diz lá, Club of Metaphysics. Entre esses autores, o mais importante era o John Dewey. Acho que até na aula passada eu citei como é que escreve esse Dewey para vocês, né? D-E-W-E-Y. John Dewey. O que eu não poderia deixar de expor para vocês das consequências gerais do pragmatismo no mundo ocidental? Como vocês estão estudando relações internacionais, nós temos que trazer a filosofia para as visões de mundo que se concretizaram no século XX, com as quais vocês vão lidar tanto no Brasil quanto no exterior, e também para entender os grandes documentos da ONU e da Unesco, sobretudo. 1945, até 1945, o mundo era dominado, incluindo os Estados Unidos, Brasil, etc., etc., pelos grandes pensadores da Europa, principalmente franceses, alemães e italianos. Esses três países, e a Inglaterra mais ou menos, esses três países, é tanto verdade que a própria língua franca, até 1945, falada nas embaixadas, não era o inglês, você sabe, era o francês. Ele é tamanha influência da cultura francesa no mundo ocidental. E quando se falava de arte, a língua italiana. Toda a parte de música clássica que se produz em qualquer país do Ocidente, a nomenclatura é dada em italiano. Já viu falar isso? Você está tocando a música, o cara fala assim, esvelto, quer dizer, muito rápido, alegre, não muito alegre, troppo alegre. Então, até nos outros países usa essa linguagem. Estava deixando de ser o alemão e passando para ser o inglês no campo das ciências naturais e físicas. Isso porque os principais cientistas da área da física eram alemães ou de língua alemã. Após 45, a vitória norte-americana com os aliados, essa vitória fez com que o mundo girasse sobre um outro eixo, que não mais o velho continente da Europa, mas o eixo norte-americano.
Os Estados Unidos vão dominar o mundo sob vários aspectos. Sob o aspecto econômico, se torna a maior economia. Sob o aspecto militar, se torna a maior potência militar, não só em número, mas da questão do domínio do átomo para produzir armas nucleares. Ele é o único país que até hoje usou armas nucleares sobre civis, os Estados Unidos, no final da guerra, econômica e tecnológica. Esse domínio, esse trio, faz com que a língua inglesa domine também as relações, domine também o campo da ciência, da economia. Basta falar a vocês a pressão sobre vocês para poder saber inglês. A pressão sobre quem vai fazer mestrado ou doutorado, porque brigando com mosquito. Para quem vai fazer um mestrado ou um doutorado. O francês foi sendo colocado de lado, não é mesmo? E foi surgindo, e o inglês foi se impondo. Se impondo não porque é uma língua clássica, o inglês não é clássico. Clássicos são as línguas neolatinas. Vai se impondo por questão econômico, político e militar. Tanto é que o inglês é imposto não pela Inglaterra culta, é imposto pelo norte-americano. E o que entra no pragmatismo aqui? É que a partir de 45, 50, começa aquela ideia de que o modelo de vida, em todos os aspectos, seja do casamento, de comportamento moral, comportamento sexual, de modelo econômico, de quais matérias devem ser estudadas, não são mais aquelas matérias e estilo de vida determinados pela Europa, mas determinados pelos Estados Unidos. O made in America, vocês entenderam? O fazer-se por si só, made yourself, entenderam? O fazer-se por si mesmo. Então, essa forma não está mais ligada a uma tradição europeia, mas a um novo mundo que se constrói aqui ao norte. E a filosofia de base que os americanos têm é a filosofia que os europeus chamam de filosofia de Índia, ou filosofia americana, o pragmatismo. E aqui vocês podem parar a aula a hora que vocês quiserem, tá bom? Eu estou fazendo o que se chama interdisciplinaridade entre filosofia, política, mesmo, e direito, que vocês dominam mais do que eu. Onde é que o pragmatismo entra com tudo? Na área da educação, se verifica aquilo que funciona, identifica o que funciona com o que é certo, independente dos aspectos morais da questão. Segundo lugar, o pragmatismo entrou, contudo, na área do direito. Enquanto a parte da educação talvez não venha interessar muito a vocês, uma parte que eu gostaria de abordar, que eu deixei aqui do lado até um títulozinho de uma obra escrito por um professor que nós conhecemos da UNB, chamado Introdução ao Realismo Norte-Americano. Introdução ao Realismo Norte-Americano. Ele está na UNB, um livrinho pequenininho, tem também em PDF. Todo ano nós somos obrigados a lê-lo, orientando o aluno nessa área. Agora, o que vocês me cobraram é o que eu vou falar, tá bom? O pragmatismo norte-americano, nós vamos citar aí um autor clássico, que é o John Dewey, mesmo, Princípios da Democracia, o nome da obra dele, e um outro autor que pegou os princípios do pragmatismo e os aplicou no campo do direito. Esse chama Wendell Holmes. Wendell, normal, igual ao português, Holmes, H-O-L-M-E-S. Wendell Holmes. Ele escreveu uma obra que ela é largamente lida pelos embaixadores na área da filosofia do direito. Chama-se The Path of Law. As pegadas do direito. O caminho do direito. Path, P-A-T-H. Of Law. As pegadas do direito. O que significa isso, pessoal? Significa que o pragmatismo norte-americano produziu o chamado realismo jurídico.
E o realismo jurídico é adotado largamente no Brasil, recentemente, adotado na Europa. Então, os americanos acabaram influenciando, inclusive, o direito a partir do pragmatismo. Isso que para nós é interessante. Veja bem, eles dizem o seguinte, olha, a lei que está colocada nos códigos, ela é importante, está lá colocada. Mas na hora de julgar, ela não tem utilidade nenhuma. Veja bem, o que o juiz deve fazer? O juiz deve seguir 2 procedimentos. Vamos dar um exemplo. O sujeito matou pela primeira vez. Vamos dar um exemplo. O sujeito matou pela primeira vez e eu estou vendo uma cena horrível aqui. Que é isso, Matheus? Matheus Silva. Ô, Matheus. Não, esse não. Que monstrengo é esse aqui, meu amigo? Coloca outra coisa para a gente ver, Matheus. Está me ouvindo, Matheus? Ah, estou ouvindo, professor. Coisa horrível, velho. Desculpa, isso aí. O que é isso, meu filho? Você precisa ser tratado. Põe um dragão desse aí, põe uma mulher, cara, pra gente ver. Vamos lá. Não. Brincadeira, Matheus. Fica à vontade. Até gostei. Eu gostei. É um símbolo nórdico, né? Eu gostei. É do Senhor dos Anéis. Eu gostei. Brincadeira. Vamos voltar lá. Eu vou refazer o raciocínio. É porque saiu a Hillary de repente, veio um dragão, pensei que fosse a Dilma, né? Tá apavorado, mesmo. Muito bem, voltando ao assunto. Quando o juiz julga um caso em particular, olha para vocês verem a consequência. O juiz deve prestar atenção na consequência do julgado. E não na lei que está lá no código. Perceberam a praticidade? A consequência do julgado. Segundo, se ele não for capaz de captar a consequência do julgado, se o assunto for muito complexo, ele olha para um precedente, ou seja, um caso de um tribunal que já julgou algo parecido, e senta a caneta. Aí a coisa complica. Vou dizer para vocês. Suponhamos que um juiz, ele dá ao juiz um poder tremendo. Vocês podem escrever aí, judicialização do direito. Ou seja, o direito ele acaba sendo feito pelo judiciário, pelo juiz, e não pelo legislativo. O que o juiz decide tem mais força que o legislativo. Você já viu isso por aí, não? É mesmo? A lei não conta. Então, há uma judicialização do direito. Entendeu essa, Matheus? Então, vamos pegar, por exemplo, o Matheus passa fogo num sujeito que entrou dentro do supermercado dele. Nunca o Matheus matou. O Matheus até tremeu tanto depois que deu tiro, que mijou nas calças, deixou a arma caindo, saiu correndo apavorado. Suponhamos eu sou um juiz norte-americano, adepto do realismo jurídico que veio do pragmatismo. Eu vou olhar para o Matheus e vou assim, foi a única vez que o Matheus fez isso. O Matheus não é assassino. Você quer saber de uma coisa? O Matheus não vai matar mais, não. Tanto é que ele está apavorado. Eu meto a sentença, olha, libere o Matheus, manda ele para a casa dele. Perceber isso? Não olhe o artigo 121. Uma outra pessoa matou alguém na rua. Vem na minha frente. E eu olho para ele e falo assim, esse cara já matou alguém? Já matou uns 3. Qual que é a penalidade máxima? 30 anos no Brasil, não é mesmo? Eu vou dar para ele 90 anos. Vou dar para ele 90 anos para ele deixar de ser besta. Nunca mais ele vai sair da cadeia, ainda vai servir de exemplo os outros. Entendeu o que é pragmatismo direito? Gente, isso provoca um problema muito grave, Matheus. Porque você nunca sabe o que o juiz vai decidir. Porque a lei não garante. O juiz não vai obedecer lei. O juiz vai dar sentença segundo o que ele pensar que vai ser a consequência para a sociedade. Ou seja, o direito vai ser judicializado. Ou seja, o juiz vai acabar determinando o que é as consequências do seu julgado. Vai dizer o seguinte, olha, a lei é muito estática, aí eu pragmatizo, tá vendo? A lei é muito estática, foi feita há 10 anos atrás, a sociedade já mudou, então a lei não pode ficar mudando continuamente, não dá. Quem faz essa atualização do que é justo e injusto é o juiz.
Agora eu faço para vocês a seguinte colocação como filósofos. Vocês são. No Brasil, isso é permitido? No Brasil, isso não é permitido. Lá nos Estados Unidos não há muito problema, porque lá tem o common law, entendeu? O direito norte-americano, ele é anglo-saxônico, ele usa os costumes para julgar. Só tem 7 estados nos Estados Unidos que são civil law como o nosso. O nosso direito brasileiro, ele não é baseado nos costumes, mas é o direito do civil law, está baseado na lei. O juiz não pode inventar direito. Porém, se vocês pensarem bem, eu vou falar uma coisa aqui para vocês pensarem. Houve um julgamento que envolveu todo parte do legislativo e do executivo, chamado mensalão. Vocês estão lembrados disso? Já ouviu falar? Já ouviu falar, Matheus? Você não foi julgado lá não, né, Matheus? Sim. Não foi julgado lá Não. Muito bem, o que acontece? No mensalão, o Joaquim Barbosa, eu tiro para ele o chapéu, se eu pudesse aumentar o nome do meu nome, eu colocaria Barbosa no final do meu nome, por causa dele. O Barbosa aplicou várias vezes princípios do direito segundo o realismo. Porque o Barbosa é professor nos Estados Unidos, conhecia muito bem a eficácia dessa forma de julgar. Só assim ele conseguiu pôr gente grande, rica, branca, poderosa e política na cadeia. Vocês entenderam? Depois houve um julgamento intenso no Brasil, que ainda está ocorrendo, não terminou, chamado Lava Jato. Só com a forma do realismo, do pragmatismo, é que foi possível prender determinadas pessoas. Vocês estão entendendo? Ou seja, no pragmatismo, inspirando o direito, gera o realismo jurídico. E o realismo jurídico dá ao juiz, confere ao juiz, primeiro ideologicamente, vocês entenderam? Uma capacidade de decisão, uma autonomia na decisão muito grande. Alguém poderia dizer assim, Antônio, o pragmatismo, então, é uma filosofia antimetafísica voltada para a prática. Entendeu? Ela não vai questionar questões éticas. A finalidade não é a verdade, no pragmatismo. A verdade, ela existe enquanto ela estiver funcionando. Entendeu? E a forma de realizar a justiça na sociedade, segundo o pragmatismo, é através do direito. Mas não um direito vinculado a normas postas, mas um direito vinculado ao conhecimento e à decisão do juiz. Nós sabemos que o direito deve ser feito a partir do legislativo, não é mesmo? Para o pragmatismo, o direito é muito mais feito pelo próprio juiz, pelo judiciário, do que do próprio legislativo. Ok? É isso que eu ia falar para vocês. São 2 os grandes filósofos que vão defender essas ideias do pragmatismo. Jeremy Bentham. Segundo, se escreve Nathan. Nathan Cardoso e Wendell Holmes. Então, o que significa isso? A Hillary perguntou, e o pessoal está todo mundo com a cabeça no lugar, o Tiagão, Ana Clara, né? Está a turma toda aí. Próxima semana, vou ver, eles vão dar uns vídeos aí explicativos e não sei o quê, aí nos... Desculpa, eu não vi que tava com o microfone ligado. Você vai morrer, isso sim. Que é o John que tá falando? Bom. Não, é o Thiago. É o Thiago. Pois é, Thiago. I feel lost. I feel lost. Me senti perdido. Né? Bom, muito bem. Voltando aqui. Esses, talvez,
talvez seria um tanto quanto ousado falar isso, eu teria que conversar isso um pouquinho com o Enzo que chama, né? Com o Enzo, com a professora Mariana e com o professor de Sociologia, não sei qual é o nome dele, esqueci. Não é Juraci, não. Sou de Ética. Porque há pessoas que dizem que o pragmatismo, ele, ao lado do marxismo, ele tenha sido a postura filosófica mais seguida no direito contemporâneo e também no âmbito da educação. Então, vocês percebem a força desse pensamento norte-americano que coloca a efetividade da ação no lugar da verdade. Vocês entenderam? A prática efetiva, o resultado efetivo de uma ação é superior à própria verdade que está contida na ação e nas categorias que sustentam essa ação. Se vocês perceberem, ele é muito simples, ele é prático, não é mesmo? Ele manda a pessoa abandonar de lado tudo aquilo que é especulativo e só tem uma coisa também, já que não se especula, se obedece, entendeu? E tem esse perigo tremendo, mesmo. Esse excesso de prática também é um perigo, né? Mas ele se tornou, por assim dizer, uma atmosfera mesmo do século XX. Até o mundo socialista acabou abraçando teses do pragmatismo. Veja bem a questão da China, mesmo. Queria, por exemplo, vamos dar um exemplo, se num bairro nós temos aí 500 pessoas que usam droga e nós queremos dar um fim nisso, talvez o pragmatismo diz o seguinte, olha, como não vamos fazer? Vai gastar, vou colocar aí $200 mil para colocar esse pessoal na escola, mas tira os $200 mil da escola, no primário, então para esse pessoal não tem, e vai colocando discussão, Chico, qual seria o mais prático? Talvez o mais prático seria dar um tiro na cabeça de cada um, resolveria, imediatamente resolveria. Resolve. Então a gente até pode fazer isso, né? Se isso resolver a questão, vocês entenderam? E aí, para vocês perceber quem critica tremendamente o pragmatismo, que a gente tem que se dispor à filosofia, que é a favor e contra, né? E não cabe ao professor aqui fazer crítica a uma escola filosófica. Para isso está na cabeça de vocês. É o seguinte, tem um indivíduo chamado Michael Sanders. Olha para lá, Michael Sanders. O que é fazer a coisa certa? É o nome do livro dele. O que é fazer a coisa certa? Ele decidiu estar no Japão, não parece. O que é fazer a coisa certa? E depois, 9 aulas que tem no YouTube dele, traduzido para o português. A Justiça. Onde ele discute, coloca em confronto as ideias do pragmatismo e do funcionalismo com as ideias de justiça elaboradas no Ocidente. Aquela famosa tese que vocês conhecem, né, do bonde desencarrilhado, que vai na direção de 5 pessoas, naturalmente. Você está dentro do bonde, mas aqui do lado está um. Você pode desviar o bonde e matar só uma. Você faria isso? Qual que seria justo fazer? Para o pragmatismo, logicamente, você giraria o bonde e mataria só uma, deixaria 5 vivos. Mas isso é ético? Então, uma discussão muito interessante sobre isso. Michael Sandel. Muito bom livro. Quem entende muito dele é a Mariana Maranhão. Vocês conhecem essa mulher, né? Muito bem. Vamos em frente. Tem alguma pergunta, Silvia? Eu tenho, Antônio. Sim, pois não. Quero pedir para você repetir o nome dos filósofos do pragmatismo, por favor, que eu me Sim, perdi. eu vou pegar somente os principais, que todas as horas que vocês vão falar de pragmatismo, vocês vão ouvir falar assim. Um indivíduo esse se chama Peirce. O outro, Dewey, se escreve. Okay? Esses dois são filósofos, são os pais do pragmatismo. Agora eu vou dizer para vocês o nome eles trabalham, na verdade, em Harvard, os dois, e depois foram ministro da Suprema Corte norte-americana, que é o Benjamin Cardoso
O nome dele é Benjamin Nathan Cardoso. Bom? Benjamin Nathan Cardoso. E o outro é o Wendell, normal, Wendell, com W no início, 2 L's no final, Wendell Holmes, H-O-M-E-S. E a obra mais interessante do Cardoso, engraçado, é Direito e Literatura, né? Mas a do Holmes é uma obra revolucionária. O pessoal lê, não é muito grossa. Chama-se Os Caminhos do Direito, em português. The Path of Law. Os Caminhos do Direito. Em espanhol, eles traduziram As Sendas do Direito. Las Sendas dello Direito. No italiano, eu vi a tradução, El Camino del Diritto. Esses autores aí, eu acredito que é o suficiente para você ter uma noção de filosofia contemporânea do que é o pragmatismo. E como eu disse para você, é o seguinte, os Estados Unidos, ao assumir essa hegemonia sobre o Ocidente, a filosofia deles foi levada para tudo, entendeu? E que filosofia foi levada? O pragmatismo. Vocês entenderam? Cai num concurso, os Estados Unidos, após 45, assume a hegemonia científica, tecnológica, militar do Ocidente, a partir da filosofia, pragmatismo. Entendeu? Prático, pragmatismo. Muito bem. Não sei se tem alguém fazer alguma pergunta, fica à vontade. Tiago, Luana, Matheus, Marina, Ilane. O John deu sinal para entrar, desse sinal ele fugiu. Ele está nos abraços com a menina lá, eu esqueci o nome dela. Né? Tá certo. Viva o amor. Né? Viva o amor. Mas quem aqui? Mas está aqui. Find. Encontrando os participantes. Filosofia, pessoal, pós-moderna. Eu gostaria de fazer vocês conceituar para vocês o que é pós-modernidade, mas eu creio que isso fica para o nosso próximo encontro. Pós-modernidade. Bom? Muito bem. E quando nós entendemos por filosofia pós-moderna, é a filosofia atual, que inclusive tem alguns autores vivos. Bom? Que está se produzindo de filosofia na atualidade. Mesmo? Quais são esses filósofos? Quais são essas tendências desses filósofos? Bem, primeira coisa, para se compreender a filosofia atual, nós temos que voltar na história para entender o que a história ocidental entendeu por filosofia. Por quê? A primeira característica da filosofia pós-moderna é que ela é antimetafísica. O que diz o seguinte? A filosofia hoje se coloca contra a filosofia no sentido clássico. Primeiro ponto é esse. A filosofia hoje, ela se coloca contra a filosofia no sentido clássico. Se alimenta da filosofia clássica, mas não admite aquilo que a filosofia clássica pretendia. Segundo ponto, a filosofia pós-moderna é um filosofar sem certeza. Então, você percebe que ela é por natureza anticartesiana, né? É um filosofar sem certeza, ou seja, é um pensamento das incertezas. Muito mais que admitir que o homem é um ser para a ciência, um ser racional, ele vai admitir que o homem é um ser duvidoso, indeterminado. Okay? E aí você se prepare para escutar os piores absurdos. Né? Há 2 anos atrás, eu escrevi todo um projeto de doutorado sobre um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, e quando eu falava desse filósofo, os únicos que entendiam eram os monges lá alemães, os restos não entendiam nada, não. Muito bem.
Se fazer filosofia hoje é um pensar incerto, por que é um pensar incerto? Vocês já fizeram essa prova comigo. Não, a gente não fez essa prova porque nós não fizemos filosofia clássica, não, né? Não tem problema, não. A gente volta lá. Infelizmente, não. A gente volta lá, Luana, e não tem problema nenhum. Mesmo? Muito bem. Se nós voltarmos, agora vamos fazer um contraponto. Vamos esquecer do mundo que está acontecendo aqui agora. Mesmo? Se nós fizéssemos um contraponto e perguntássemos, ô pessoal, antes de concluir, deixa eu falar para vocês, entre na minha biblioteca, entendeu? Vocês verificarem isso aí que eu estou falando. E eu vou mandar para vocês uns textos também. Voltando. Se nós voltarmos para a história da filosofia ocidental, nós vamos perceber que cada época, vocês podem anotar isso, cada época a filosofia se deu dentro de um paradigma. Ou seja, se deu dentro de uma concepção de mundo. Se nós olharmos quando surgiu a filosofia, no 6º século a.C., com Tales de Mileto, e vai até o primeiro período da filosofia grega, vai do 7º século ao 5º século, com a morte de Sócrates, que se dá em 499, a morte de Sócrates. Esse período pré-socrático, ele se debruçava sobre o cosmos, sobre o universo, para poder descobrir qual era o elemento principal que tinha constituído o universo. Tales diz que era água, outros dizem que era o fogo, né? Outros dizem que é o número, e assim por diante. Quando você chega ao período socrático, Sócrates vive de 469, morre em 399. O período socrático vai até a morte de Aristóteles, em 322. Estou bom de memória. O vinho não apagou a minha memória, não, viu, Tiagão? Esses períodos da filosofia, e depois com a morte de Aristóteles, em 322, até aproximadamente ali o ano 100 depois de Cristo, com o estoicismo, é um período em que se admite que o fundamento de tudo é o cosmos, é o universo. O universo tem leis que regem a vida dos deuses e a vida do ser humano. Rege a polis, rege a guerra, rege tudo, rege as nossas escolhas. Então, a filosofia grega clássica é uma filosofia cosmocêntrica. Para cada elemento do universo tem uma força, não é mesmo? Da guerra, da paz, assim por diante. É uma filosofia cosmocêntrica, ou seja, o universo está no centro. Bom, vamos deixar de lado isso. Depois, se nós caminharmos, seria um prazer trabalhar com vocês. Se depois nós caminharmos para a Idade Média, a Idade Média representa a difusão e a forma concretizada do cristianismo na Europa e parte do Oriente Médio e norte da África. O universo já não é o primeiro elemento ao qual o homem está submetido, porque com o advento do cristianismo introduz a ideia de um Deus só e criador. Não é mesmo? Então todos estão submetidos agora não ao universo, mas a Deus. E o homem não é mais aquela porcaria que os gregos acreditavam, como um vômito da natureza, mas o homem agora é imagem e semelhança de Deus. Pessoa. É um ser para Deus e para o outro. Então, na Idade Média, o paradigma não é o cosmocentrismo, mas é o teocentrismo. Deus é o ponto de tudo. Muito bem. Surge a modernidade com Cartésio, onde vocês estudaram, e chega a modernidade até o final do século XVIII, com o iluminismo, e esse paradigma é essencialmente antropocêntrico. É o homem, o centro de tudo, né? O homo vitruvianus, né? O modelo de tudo é o homem. O antropocentrismo
para elaborar as bases do conhecimento da ciência moderna, o método científico, assim por diante. Muito bem, do iluminismo até, mais ou menos, você pega aí 1940, você pega em torno de 200 anos, aproximadamente, 150 anos, o Estado, com a ciência, assume o centro de tudo. O Estado com o máximo das ideologias, que